Paz do Senhor, galera de Deus. Quero saudar tua vida nesse tempo agora, sim. Tá declarando que o Senhor possa estar te abençoando. E nesse tempo que nós vamos ter de palavra hoje, assim, quero falar de um jovem que, com 17 anos, então a Bíblia começa a sua história, né? E Gênesis capítulo 37, versículo 5 e depois versículo 9, os dois versículos diz assim: teve José um sonho. Depois no 9, teve ainda outro sonho. Então quero falar de José nesse tempo que nós vamos ter agora, galera. José era um jovem com 17 anos de idade e a Bíblia diz que ele tem então uma chamada de Deus. Deus aparta José para um propósito específico, algo que Deus tinha em específico com a vida de José, com relação a, primeiramente, a sua família e depois com toda a nação de Israel. Então ele traz uma chamada, irmãos, e é interessante que essa chamada se dá por intermédio de um sonho. Primeiramente ele tem um sonho, querido, então, de que eles estão no campo e aí que o feixe de José está de pé e os feixes dos seus irmãos estão se curvando diante dele. E a Bíblia diz que os seus irmãos, então ele conta para os irmãos já ficaram tensos com ele. Passa um tempo, ele tem outro sonho. Agora ele diz que o sol e a lua e as estrelas estavam se curvando diante dele. Agora o sol e a lua, irmãos, é uma referência ao seu pai e à sua mãe, e as estrelas aos seus irmãos. E os seus irmãos então assim enlouqueceram, irmãos, ficaram assim tomados de ira, já não podiam mais falar pacificamente, como diz a Bíblia. Então os seus irmãos agora assim tomaram uma decisão assim, sabe, do seu coração, de se livrar daquele irmão. Quero falar primeiramente de uma fase, querido, desse chamado de José. Ele tem um chamado de Deus, o sonho era de Deus na vida dele, sabe, era algo que Deus colocou nele, mas a reação, querido, dos teus irmãos, da sua própria casa, a essa chamada, foi uma reação assim, sabe, de ciúmes, de rancor. Então a primeira coisa, querido, que eu quero estar trazendo para o coração de cada um dos jovens que estão nos ouvindo, primeiramente, querido, há uma parte na nossa vida do que nós vamos ter que aprender a lidar com a perseguição. E aqui no caso de José, amados, a perseguição começou aonde? Dentro da sua casa. Há um segundo momento, né, irmãos, nós conhecemos então que ele foi colocado dentro de uma caverna, foi dado como morto para o seu pai. Então ele foi vendido, né, irmãos, a um ismaelita ali, né? E a um midianita. Ele é vendido a um midianita e esse midianita então o leva até o Egito e vende ele a Potifar, né, um oficial do faraó. Então é um segundo momento, irmãos, depois dessa perseguição, agora vem um segundo momento, ele está na casa de Potifar e o texto diz que ele cai nas graças porque Deus era com ele. Potifar coloca ele, sabe, ali como chefe na sua casa ali, só abaixo dele. Mas acontece uma coisa, querido, entra um outro fator, então, na vida de José, na sua trajetória, a tentação, querido. A Bíblia diz, irmãos, que a mulher de Potifar, então, vem e começa a tentar, a se colocar à disposição dele, de um momento assim, irmãos, que a coisa fica tão forte que ele tem que fugir e deixar suas roupas. Então ele tem que deixar suas roupas num local assim, ó. Quero tratar da segunda coisa nessa chamada de José. Qual é que é, irmãos? Ele precisou lidar com o quê? Com a tentação. Primeiramente, querido, houve um tempo de perseguição. Há um segundo momento na vida dele, que é um período de tentação. Agora, então, ele tem que lidar, querido, com a sua carne, com o desejo, sabe, com todos esses sentimentos não diferentes, irmãos. E ele tem uma atitude, a Bíblia diz que ele foge. Paulo, em 2 Timóteo 2:22, quando ele está dizendo para Timóteo, ele diz: Timóteo, foge das paixões da mocidade. Então, amados, primeiramente, você vai ter que lidar com perseguição. Segunda coisa, você vai ter que aprender a lidar, querido, com a tentação. E há um terceiro momento, irmãos, então, em que ele é colocado, né, irmãos, não no cárcere. Nós conhecemos ali a história, né, irmãos, e ele é colocado no cárcere ali, e aí ele tem todo um período junto com os outros
prisioneiros, irmãos, e uma prisão nunca é boa, irmãos. Por mais que ele caiu nas graças aqui da pessoa que administrava a prisão, por mais que a pessoa gostava dele, o que aconteceu? Então ele tem um terceiro período na sua vida, que é um período de provação, amados. Agora então ele tinha um comportamento de Deus na vida dele, e agora então ele está ali, querido, nesse capítulo 40 e 41 ali. Então assim, ele vive esse período, irmãos, assim, desse período de provação na fé, diferente de perseguição, diferente de tentação. Agora a sua fé, irmãos, num ambiente totalmente hostil, contrário, está sendo provado. Não diferente, irmãos, do que acontece com os jovens hoje na escola, em todo meio, irmãos. Há uma provação da vossa fé. E a gente vai ver então, amados, que lá depois do versículo 41, né, irmãos, em diante ali, então ele é colocado, né, depois desse período que ele interpreta agora sonhos, não os dele, mas dos outros, ele é colocado então ali como governador do Egito, e ele pode abençoar, querido, a sua casa que vem, seus irmãos que o venderam agora vêm com fome, e aqueles seus irmãos depois se tornam as 12 tribos na nação de Israel. O que eu quero dizer? Havia um plano de Deus, querido, lá naquele sonho dele, e passou, querido, por perseguição, passou, amados, por tentação, passou por provação, e agora ele estava sendo reconhecido, irmãos. 1 Coríntios 4:1, o apóstolo Paulo diz que importa que os homens nos considerem como ministros de Deus, porque no versículo 42, 37, o faraó diz assim: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Agora os ímpios, irmão, o mundo viu que José tinha algo diferente, ou seja, tinha o Espírito de Deus. Quero deixar isso para você, querido. No meio desse período, querido, da sua vida, dessa fase que você está vivendo, o mundo precisa ver que você tem uma chamada de Deus e que você tem o Espírito de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, querido. Amém.